Bom pessoal, estou de volta. Como sempre, antes de começar, peço que se inscrevam no canal e ativem o sininho, para não perderem conteúdo novo. Assim vocês me ajudam a crescer o canal. Desde já agradeço. Então vamos começar. O personagem central da história de hoje é Sísifo. Ele foi o fundador e primeiro rei de Corinto. Ele era o homem mais esperto de seu tempo. Sísifo era descendente direto de Prometeu. Prometeu foi um titã, que ousou se intrometer em assuntos que correspondiam somente a Zeus, e assim foi severamente castigado. Sísifo, pelo que parece, também ousou interferir nos assuntos dos deuses. Tudo começou quando certo dia, do alto de seu castelo, Sísifo observava seu reino. Até que de repente, ele presenciou o sequestro de uma bela jovem chamada Égina. Essa jovem era filha de Ásopo, um deus-rio da Grécia. Ele se encontrava muito triste com o sumiço da filha. Então Sísifo foi ao encontro dessa divindade e disse ter informações sobre quem sequestrou sua filha. Só que em troca da informação, Ásopo teria que criar uma fonte de água para sua cidade, pois Corinto sofria com a falta de água potável. Então, Ásopo aceitou o acordo. Então Sísifo lhe contou tudo o que havia visto sobre o sequestro de sua filha. Mas Zeus ficou furioso, pois ele havia planejado um sequestro silencioso. E com as informações de Sísifo, todos do Olimpo ficaram sabendo. Zeus ordenou que Thanatos, o deus da morte, que ceifasse a alma de Sísifo. Após um tempo, Sísifo, deitado em seus aposentos, recebeu a visita de Thanatos, carregando consigo sua foice. Para surpresa do deus da morte, Sísifo parecia não estar preocupado, muito menos assustado. Sísifo apenas disse que estava honrado de estar na presença de uma divindade tão fascinante como ele. E antes de ser ceifado, fez um último pedido para o deus da morte. Ele pediu para poder ver de perto as magníficas correntes que envolviam o deus. Thanatos ficou lisonjeado com os elogios. Entregou nas mãos de Sísifo as correntes para que ele o visse. Assim que recebe as correntes, o rei rapidamente os joga sobre o deus da morte, fazendo com que Thanatos ficasse preso em suas próprias correntes. Assim, enganando a morte pela primeira vez. Como a morte estava presa no palácio de Sísifo, as pessoas pararam de morrer. Hades, o deus do submundo, foi o primeiro a notar que havia algo de errado. Mas antes que fizesse alguma coisa, seu sobrinho, Ares, o deus da guerra, ficou extremamente furioso com essa situação. Pois com a falta da morte, as guerras promovidas por ele não lhe dava mais prazer, pois ninguém morria. O deus da guerra, enfurecido, foi tirar satisfações com o deus do submundo. Os dois juntos descobrem que Thanato havia sido preso por Sísifo. O deus do submundo, que quase nunca saía do reino dos mortos, foi pessoalmente resgatar Thanatos. Sísifo, ao receber a visita de Hades, começou a encher o deus do submundo de elogios, que imediatamente mandou Sísifo calar a boca. Ele liberta Thanatos e leva Sísifo para o submundo. Ao chegar no reino de Hades, Sísifo fez um discurso para o deus, dizendo que seu cadáver foi totalmente abandonado por sua esposa, sem os devidos ritos fúnebres. Então ele, cheio de lágrimas nos olhos, pediu ao deus para retornar ao mundo dos vivos, pelo menos por um dia, para assim enterrar seu corpo corretamente. Mas isso tudo não passava de mais um plano, pois Sísifo havia falado para sua esposa que caso ele morresse, seu corpo não deveria ser enterrado. Sísifo literalmente estava um passo à frente de todo mundo. Hades deu permissão para que Sísifo retornasse apenas um dia ao mundo dos vivos, mas logo após ele deveria retornar ao submundo. Ao retornar para seu castelo, Sísifo retoma seu corpo novamente e foge com sua esposa. Sendo assim, enganado à morte pela segunda vez, Sísifo chegou à velhice, até morrer. Ao retornar ao submundo, Hades o enviou para o Tártaro, a parte mais terrível do submundo. E lá, ele recebeu um terrível castigo. Sísifo era obrigado a rolar uma grande pedra até o topo de uma montanha. Mas sempre que chegasse no alto da montanha, a pedra rolava de volta até o ponto de partida. E assim Sísifo tinha que reiniciar essa tarefa todos os dias, sem descanso, por toda a eternidade. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Até logo.